Olá, meus amigos. Deus, o Altíssimo Deus, o Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, de todo o universo, aquele que era, que é e que haverá de ser para todo sempre. Ele que é autoexistente, Deus que não teve pai, que não teve mãe, que não teve ascendentes. Deus é autoexistente. Então, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Pai, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Graças a Deus. Aleluia. Que ele venha abrir os seus olhos espirituais, sua mente, seu intelecto, a sua sabedoria, para que você tenha discernimento, entendimento da sua santa palavra, que faz ressuscitar os mortos e também os dá vida. Não só ressuscita, mas como também dá vida. Olha só, diferente, hein, pessoal? Diferente. Olha só, nem todos que ressuscitam têm vida. Você sabia disso? Nem todos que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo tem ressuscitado tem lhes dado a vida. Infelizmente, essa é uma realidade. Jesus disse isso. Olha só o que Jesus diz. Muito legal isso. Assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica. Uma coisa não quer dizer que aconteça a outra. O ressuscitado não quer dizer que tem vida. Por exemplo, 10 leprosos. Os 10 leprosos foram ressuscitados, foram curados, receberam a bênção de Deus, o toque de Deus, a cura divina. Mas somente um recebeu vida. Porque aquele único que veio honrar Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador, reconhecê-lo. A esse Jesus disse: a tua fé te salvou, quer dizer, a tua fé te deu vida. Então, eu não sei em que posição você se encontra, amiga e amigo. Eu não sei. Uma coisa eu sei, que nas igrejas, inclusive dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, inclusive pastores, esposas, e eu não sei, talvez até bispos, foram ressuscitados, mas nem todos tiveram vida. Nem todos foram vivificados. Eu vou explicar isso. Jesus fala aqui. Assim como o Pai ressuscita, cura, liberta, faz milagres, arranca a pessoa do fundo do poço, enfim, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, que quer dizer, batiza com o Espírito Santo, assim também o Filho, referindo-se a si mesmo,
assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Ele quer todos, mas nem todos o querem. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, todo o poder, a autoridade para julgar, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Muito forte isso. E quer dizer, muitos são curados, muitos são libertos. Os 10 leprosos. Os 9 não honraram o Filho. Por isso, continuaram mortos nos seus pecados para Deus. Mas aquele que voltou e reconheceu Jesus, se curvou, se dobrou diante do Senhor Jesus, quer dizer, o honrou, esse recebeu vida. Agora você entende por que muitas pessoas no meio da igreja têm um testemunho ou têm testemunhos belíssimos, extraordinários. A gente está sempre colocando aqui, postando testemunhos de pessoas e nós poderíamos colocar testemunho direto. Eu poderia deixar de pregar a palavra de Deus, deixar ficar só o testemunho rodando o dia inteiro, 24 horas, e cada um diferente do outro. Só que a palavra que dá vida. Jesus disse, eu sou a palavra, eu sou a verdade. Ele que dá vida. Então nós temos que levar a palavra que dá vida. O testemunho das pessoas é muito importante. Por quê? Porque isso mostra para as pessoas que há um Deus vivo, que ouve o clamor de todos os que o invocam. Todos. Não significa dizer que todos vão invocá-lo. Também, por isso mesmo, não significa dizer que todos vão ser libertos, vão ser curados, vão ser, digamos assim, curados, libertos e vivificados, quer dizer, batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque quando a pessoa é curada, quando ela é vivificada, ou melhor, vivificada não, quando ela é ressuscitada, ela estava morta nos seus delitos e pecados. E então, Jesus curou. Elas sabem da existência de Deus, mas se elas não se rendem, não se entregam, não se inclinam, não se convertem, não se arrependem dos seus pecados, elas continuam ressuscitadas, mas não vivificadas. Por isso você vê muitas pessoas que foram tão abençoadas, mas abençoadas fisicamente, o corpo recebeu saúde, mas a alma continuou cativa, refém, escrava do pecado e, consequentemente, não tem o Espírito Santo, não receberam o Espírito Santo. Mas não receberam por quê? Porque não reconheceram os seus pecados. Porque se a pessoa não reconhece que ela é pecadora, que ela precisa de se arrepender, quer dizer, deixar os seus pecados, precisa se converter a Jesus,
então elas são apenas ressuscitadas, mas não vivificadas. Jeremias disse: depois que eu me converti, veio o arrependimento, eu tive arrependimento. Então, para a pessoa se arrepender, ela tem que deixar de fazer o que é errado. Ela tem que deixar de seguir a sua própria natureza, suas próprias vontades, para fazer a vontade do Senhor Jesus. Esses são os servos que nós tratamos ontem. Os servos fiéis, leais. Os que foram abençoados. Todo mundo é servo. Todos são servos. Mas há os servos bons e os servos maus. Os bons obedecem, fazem o que o Senhor lhes manda. Isso é servir ao Senhor. Mas quando o servo não obedece ao Senhor e faz de acordo com a sua própria cabeça, a sua própria vontade, então esse é um servo mau. Ele é um servo mau, ele não serve a Deus, mas tem o título de servo. E do ponto de vista espiritual, obviamente, Deus é pai de todos, quer dizer, dele veio toda a humanidade, quer dizer, ele é o gerador, ele é o princípio e o fim. Por isso ele é chamado de pai. Jesus foi o filho que veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, não fazer a vontade dele. Não fazer a vontade dele. Jesus mesmo disse: o filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Quer dizer, se ele não vê o que o Pai faz, ele não faz. Jesus, ele veio ao mundo para obedecer à vontade do seu Pai. Ele diz outra vez: eu não vim para fazer a minha vontade, mas para a vontade daquele que me enviou. Então, há os servos que querem servir a si mesmos. Esses são maus. E há os servos que querem servir a Deus, que querem fazer a vontade do Pai. Entende, minha amiga, meu amigo? Então, quando o Pai ressuscita, ele ressuscita todos. Todos os que creem na sua palavra. Mas, claro, quando fala ressuscitar aqui, ele não está tirando a pessoa do sepulcro fisicamente. Está tirando, sim, do sepulcro da venda que está nos olhos das pessoas. Porque quando Deus ressuscita, está ressuscitando dos mortos, não é isso? Está ressuscitando mortos. Mas mortos para Deus são aqueles que estão afastados, separados dele. Lembra que nós falamos sobre isso? A morte não é morte que você morre e fica no esquecimento, dormindo o resto da eternidade, não. Para Deus, morte é separação. É separação. Quando Adão e Eva pecaram, eles não morreram imediatamente, mas estavam mortos para Deus. Estavam mortos. Quer dizer, separados de Deus. Quando um ente querido morre, ele está separado da gente, não é? Ele se separa, ou é separado de nós. Mas a alma dele continua viva,
vai estar em outro lugar, mas está separada da gente. Essa é morte. A gente fala de morte. É uma morte apenas por enquanto. Por enquanto. Mas voltemos aqui ao assunto, que um assunto puxa outro e outro puxa outro. E eu não quero que você perca essas palavras. Jesus falou isso em João, capítulo 5. João, o Evangelho de João, capítulo 5, versículos 21 e 22. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos, quer dizer, cura, liberta todos os que creem, eles são mortos. Eles estão mortos, eles ressuscitam com a cura, com as bênçãos, os milagres, transformação da família, né? Restauração do lar, coisas dessa natureza. São milagres físicos. Então, ele ressuscitou. E os vivifica. Ele também batiza com o Espírito Santo. Aí sim. Quando dá vida, aí é para toda a eternidade. É vida eterna. E os vivifica, quer dizer, a pessoa recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, então ela é vivificada. Então ela agora vive com a vida que Deus lhe deu. Assim também o Filho, referindo-se a si mesmo, Jesus falando, vivifica aqueles que quer. Quer dizer, o Pai vivifica os mortos, ressuscita e vivifica, o Filho também vivifica. O Filho também ressuscita e vivifica. Que quer dizer, batiza com o Espírito Santo. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho, concedeu ao Filho todo o juízo, todo o poder, toda a autoridade para julgar, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Puxa vida, isso aqui é algo extraordinário. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte, da separação, para a vida. Passou da morte para a vida. Belíssimas palavras, mas poderosíssimas. Quem entende esse texto, entende Deus, entende Jesus, entende o Pai, porque o Filho lhe dá entendimento para compreender o Pai. Minha amiga e meu amigo, não basta que a pessoa seja abençoada, curada, próspera. Não basta que a pessoa tenha, digamos assim, uma vida ostensiva, uma vida assim, sabe? Para mostrar para o mundo inteiro o que Deus fez na sua vida, não. Ela tem que ter a vivificação, que quer dizer o Espírito Santo. Ela tem que ter vida, não só o corpo, mas, sobretudo, na sua alma. A sua alma tem que ser cheia do Espírito Santo. Aleluia. A sua alma tem que ter vida. E essa vida vem de Deus. Só Ele pode dar, mais ninguém. Através do Filho. Graças a Deus. Que o Espírito Santo
venha iluminar o entendimento de todos, para que todos possam absorver esse entendimento e procurar avaliar se realmente ressuscitaram e foram vivificados ou se somente estão ressuscitados, foram ressuscitados. Você que me assiste foi ressuscitada e vivificada, ou você foi apenas ressuscitada, conheceu o poder de Deus, mas não conheceu o Espírito de Deus? Porque nesse texto nós vemos aí a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai ressuscita e vivifica, quer dizer, dá o Espírito Santo, mas através de quem? Do seu Filho, Jesus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe vocês e até amanhã. Que Deus abençoe muito, mas muito mesmo, a sua vida do ponto de vista mais espiritual. Sua mente, seu intelecto, seu entendimento, sua inteligência, sua sabedoria, venha compreender o Altíssimo através da direção do Espírito Santo. Lembra que Jesus falou: minhas palavras são espírito e vida. Que você tenha o espírito e vida. Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus.